Olá, proativandos de Belém do Pará e por que não dizer da região metropolitana de Belém? Mas espera aí, por que só região metropolitana de Belém? Do Pará todo, 144 municípios do estado do Pará. Não, mas tem algo interessante, o Dalzone. Depois eu vou querer saber de onde é que vem esse nome, essa origem desse nome Dalzone, né? E por que não falar para os 5.538 municípios do Brasil, onde nós aplicamos a lei da aprendizagem, o programa de aprendizagem. No podcast de hoje, vamos orientá-los como contratar o seu melhor profissional para a sua empresa sem vícios e com muita disposição para o desenvolvimento do trabalho. Vai ser um podcast relaxante. A nossa convidada está mais do que relaxada. Estava conversando com ela ainda há pouco, ela me falou que o trânsito de Belém está maravilhoso e eu concordo com ela, né? Aí a gente fica mais à vontade, né? Hoje nós temos a grande alegria de receber a doutora Renata Dalzone. Não é isso? Renata Dalzone. Psicóloga, clínica e organizacional do trabalho, especialista em gestão de pessoas, palestrante comportamental, docente e gerente de gestão do Laboratório Beneficente de Belém. Exatamente. É isso? Nossa, me chamou a atenção aqui uma coisa bem interessante, essa questão do gerente de gente, Exato. Gestão do Laboratório Beneficente de Belém. Exato. Achei interessante. E aí, doutora Renata Dalzone, a sua saudação e seja muito bem-vinda ao podcast da Proativa do Pará, uma instituição que trabalha com jovens, fica lapidando jovens para o mercado de trabalho. E aí nós começamos aqui uma boa história, vamos nos divertir um pouco. Com certeza. Porque quem trabalha com gente, com seres humanos, agora eu também lembrei daquele personagem humorista, né? Os seres humaninhos, né? Que ele chama lá aquele bichinho, por que não também chamá-los de ser humaninhos, que são gente maravilhosas, garotos que estão aí querendo uma trajetória no mercado de trabalho, estão ansiosos por querer encontrar o seu primeiro trabalho. Com a sua saudação, doutora Renata Dalzone. Muito obrigada, eu fico lisonjeada primeiramente pelo convite, eu agradeço estar aqui estabelecendo ainda maior a nossa parceria, né? Porque não é de hoje que a gente tem esse contato, já são alguns anos, não que a gente tenha idade para isso. Não, né? não, de jeito nenhum. Mas aí tem algum tempo que nós já temos essa parceria e bater esse papo para falar sobre esses meninos e inclusive homens e mulheres, porque a faixa etária hoje em dia já engloba um quantitativo de pessoas que já estão aí prontas para esse mercado. Maravilhoso, né? Esse período de desenvolvimento e aprendizagem. E voltando para a questão da gestão, por que a gente transformou? Não é mais só o RH ou o desenvolvimento humano. Gente é que, de fato, nós vamos acompanhar todo o capital humano, desenvolvimento de pessoas e gestão é, logicamente, gerir esse povo todo que precisa, obviamente, de direcionamento, de administração e, principalmente, saber qual é o seu papel dentro das organizações. Esse é o meu papel hoje dentro do LBB, que é o Laboratório Beneficente de Belém, e dentro de outras empresas para as quais eu presto serviço também. Que legal. Vou pedir a permissão de chamá-la de Renata. Pronto, fique à vontade. Muito obrigado. Renata, gente, né? Eu recentemente encontrei um amigo, nós fizemos o curso de administração na UNAM, não vamos também falar de muito tempo, né? Melhor não. Um pouquinho aí, né? E aí eu fui esperar alguém no aeroporto, daqui a pouco eu vi alguém gritando: "Ei, Meireles, tu ainda trabalha com gente?" Eu digo: "Trabalho, tu é maluco." Que delícia trabalhar com gente, poxa. Eu também gosto. Eu e amo. Principalmente com a garotada. É uma garotada que está querendo chegar. Mas como é que eu chego? Hoje, você ter uma ideia, Renata, doutora Renata,
Nós temos uma lista de espera de pessoas para irem para o curso preparatório da Proativa, em torno de 400 jovens. E nós não abrimos vagas porque nós temos um quantitativo anual que nós encaminhamos para o mercado de trabalho. Sim. Mas aí você observa o seguinte, são as pessoas que querem, são jovens que querem ir para o mercado de trabalho e eles não têm oportunidade. Então, eu acho legal essa questão de receber esses jovens. Sim. Agora, também tem aqueles que não querem. Exato. Eles vão porque a mãe os leva. E aí, Sim. a mãe os levando, ele fica na retaguarda, um pouco na retaguarda. Não é isso que eu quero, minha mãe que... Mas aí nós temos, e eu não sei, mas a lei determina alguma coisa desse sentido, que é para complementar a renda familiar De fato. dessa categoria, para os mais necessitados dentro da faixa etária. E daqui a pouco nós vamos dar uma palhinha aí, que é na faixa de 14 a 18 anos e depois 18 a 24 anos. Então, é interessante como eles chegam na Proativa e aí começam o interesse, aquela vontade. Nós temos uma estatística na Proativa que é muito interessante. Da Proativa, o aluno que sai do curso preparatório da Proativa, que nós encaminhamos lá para o laboratório, para o LBB, Sim. que nós encaminhamos para lá, esse jovem que você faz um processo de seleção muito bem feito, esse jovem, ele passa o período de contrato dele. Exato. E aí ele enganja, vai por vida fora no mundo do trabalho. Então, exato, nós temos essa aprovação de 86% do jovem que sai da nossa sala de aula. 13%, Renata, eles querem voo melhores. Então, saem para buscar alguma coisa. 1% eu te confesso que é vadiagem mesmo. Então, ele não quer nada com nada. É aquele que não está afim de nada. Ele só vai descobrir isso quando ele já tiver uma idade mais superior. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos condições de mostrar isso, principalmente para os nossos empresários, da necessidade, da importância que tem de um empresário contratar um aprendiz para que ele comece a sua vida no trabalho, é muito interessante. E aí, Renata, dentro do teu processo de seleção, vamos falar de todos eles, do processo de seleção do aprendiz, do processo de seleção do estagiário, que é um outro viés muito interessante, e também do processo de seleção do profissional. Exato. E aí eu gostaria de lhe ouvir como é que a gente pode trocar informações. Maravilha. E passar para os empresários. Aliás, nós estamos diante de uma consultora, né? Sim. Com um know-how extraordinário em Belém do Pará e, por que não, no Pará, né? Então, eu gostaria de lhe ouvir para a gente trocar essas informações. Perfeito. Essa abordagem, para mim, ela é o nosso feijão com arroz, né? Então. Porque trabalhar com seleção de pessoal, sabendo que é a real importância de abrir as portas para o aprendizado. A gente tem dois vieses importantes aí. Um deles é a gente focar, a partir do momento onde eu dou a oportunidade para esse menino, que é desafiador, dele querer, o querer é desenvolvido lá dentro. Na Proativa, em concomitante à empresa. Isso é fato. Ele começa a se desenvolver, de fato, entender que esse ambiente é um ambiente que faz parte do ambiente dele, que ele pode sim se tornar uma pessoa melhor, porque às vezes até as crenças limitantes que esse menino vem é de que ele não pode e nem merece ser nada. Então, esse trabalho que hoje é realizado pela Proativa, ele é de uma valia tão extraordinária, porque ele prepara essas pessoas para eles serem, antes de qualquer coisa, gente. Que eles precisam ser pessoas que são capazes de entender a sua capacidade humana de aprendizado e se tornarem grandes profissionais. Então, vamos lá. Processo seletivo. Agora, eu queria te fazer um pequeno corte. Vai lá. Que você falou proativo. Fique à vontade. E o que é que eu quero falar disso? É que a lei, ela diz o seguinte: o empresário tem que contratar o aprendiz
Sim. na faixa etária pré-determinada pelas diretrizes, apontar a carteira dele, apontar já é da minha época, né? Exato. Registrar a carteira. E agora não é mais nem assim, né? Não, Registrar tudo online. Agora é online. Sim. E fazer o registro e matriculá-lo em uma escola de qualificação que seja credenciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Perfeito. seja credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e seja também credenciada pelo CONDAC, Conselho dos Jovens, né? Então, e aí, há 20 anos atrás, quando surgiu a Proativa, eu fiz um pouquinho diferente, mas eu já vou te passar a palavra que é para te Fique à vontade. seguir. O que é que eu fiz? Eu criei a escola preparatória. Sim. Por quê? Porque Capacitar, né? eu descobri que o empresário, primeiro que ele não gosta de aprendiz, até hoje. O empresário não gosta de aprendiz. Mas ele tem a melhor ferramenta para o futuro próximo dele. Pronto. E Você falou aí, tudo. eu criei o curso preparatório de aprendiz para poder os empresários irem na Proativa, que hoje muitas empresas vão à Proativa. Sim. E aí eles ficam em sala de aula vendo qual é o mais interessante para passar pelo processo de seleção dentro daqueles critérios Isso. pré-determinados pelas diretrizes. Eu só queria fazer essa Perfeito. pequena observação, porque eu acho importante dizer que é algo que nós criamos há 20 anos atrás. E você vê, né? Há 20 anos 20 atrás. E a gente ainda está engatinhando nesse processo de fazer com que haja um entendimento real do empresário, da importância. Eu que estou dentro das empresas, dentro do RH, sentindo na pele o que é a emoção de contratação, da dificuldade que se tem na contratação, porque não é fácil. Nós sabemos aqui na nossa região, infelizmente, a gente tem uma dificuldade enorme de captação de profissionais. Então, qual é a ideia? Quando a gente contrata um aprendiz, é a oportunidade que nós temos de desenvolver as competências e as habilidades de acordo com a nossa cultura. Tem coisa mais extraordinária do que eu poder moldar o comportamento daquele ser humaninho, como você falou, e a gente poder ver o desenvolvimento dele. Para mim, não tem presente maior do que quando termina o período do contrato de ensino-aprendizagem, a gente poder efetivar esse colaborador. E assim, é de uma alegria tão grande pessoas que se tornaram coordenadores hoje, que vieram da Proativa. Então, assim, percebe que, óbvio, você falou, o empresário ele não gosta, mas a partir do momento onde a gente dá esse detalhamento da importância de desenvolver pessoas de acordo com a cultura da minha empresa, quando eu tenho essa noção, fica muito mais, não é fácil, né? Mas fica muito mais aceitável com que esse empresário ele comece a vir o aprendiz como algo que realmente é valioso para a gente. Muito Capacitar valioso. esses meninos, né? Então, assim, por exemplo, nas empresas por onde eu passo, na maioria das vezes, óbvio, não é 100%. Como você falou, tem aquele 1% que não quer e a gente acredita que é isso mesmo, não quer e tá tudo certo. Mas daqueles que querem, eles se revelam grandes profissionais. Grandes né? profissionais. E aí vai desde o princípio do processo de seleção do aprendiz para os processos seletivos que deixa de ser externo e passa a ser interno, dando oportunidade para que eles mesmos possam se candidatar nessa vaga futura. Né? Então, essa possibilidade para nós é o melhor presente que a gente pode ter. É verdade. Né? Desenvolver pessoas. E aí você tocou no outro ponto muito importante. Outro dia eu geralmente fico ali na praça de alimentação, que a nossa praça de alimentação foi homenageada, e tem o nome do meu irmão, do meu terceiro irmão masculino, que é o William Meireles. Então, a praça de alimentação, o William Meireles. De repente, chegou lá um cidadão com duas pessoas, dois jovens, um casal de jovens. Aí ele abriu os braços e disse: "Senhor Meireles, o senhor não está me reconhecendo?" Eu digo: "Cara, me perdoa, mas não. Eu não estou te reconhecendo, Sincero. Mas vamos conversar aqui, quem sabe eu não relembro de você." Ele disse: "Não, eu vou direto ao ponto. Eu fui seu aprendiz em 2015 e aí eu fui para o mercado de trabalho, constituí minha família. Hoje eu estou trazendo aqui a minha filha e o meu sobrinho para fazer a inscrição dele no curso preparatório para eles irem para o mercado de trabalho." Então você Maravilha. vê, dos 86, dos 13, do 1%, aí você começa a abrir um leque de visão
divisões, vamos chamar, está no plural porque são várias, aí você vai entender o quê? As oportunidades que os empresários estão ofertando para esses jovens. Quando eu digo, o empresário não gosta do aprendiz, eu concordo em parte com eles. Por que eu concordo em parte? Porque eles dizem, o que é que o menino vem fazer? Porque quando você diz assim, olha, a lei determina que você deixe de 5% a 15% de vagas dos seus funcionários para jovens de 14 a 18 anos. Ou seja, o 18 anos ele não entendeu, mas o 14 ficou gravado na mente dele. Ele disse, é o menino, o que é que o menino vem fazer na minha empresa? Exato. Aí ele tem aquela rejeição. Aí entra quem nesse viés aí? O RH, a psicóloga, sim, que faz o processo seletivo, que aí vocês identificamos, né? Identifica o jovem e aí ele passa, que depois eu vou contar uma historiazinha que aconteceu comigo em Paragominas, dono de uma empresa. Mas aí nós estávamos falando do aprendiz e também do processo seletivo de estagiários. Exatamente. Né? Que é algo bem semelhante. Sim, com certeza. E aí, com o estagiário, já se torna um pouco mais diferente, porque, na verdade, aí os empresários eles já têm esse interesse, né? Porque é uma pessoa que ela já está num nível intelectual mais desenvolvido e que possa vir a contribuir muito mais com um conhecimento de profissional. Essa é a grande diferença que se tem entre o aprendiz e o estagiário, porque o estagiário parte do princípio que ele já tem uma base conceitual, né, literária, na qual vai nortear o trabalho desse cidadão, desse ser humano dentro da empresa. Então, assim, não é diferente do processo seletivo, porque a gente entende que existem as competências, as habilidades que precisam ser avaliadas, e hoje dá muito certo, porque a partir do momento onde isso fica claro para o contratante e para a Proativa, por exemplo, que nos envia essas pessoas para a gente dar aquele match, né? Que a gente costuma dizer que dá o casamento real. E assim como a gente tende a efetivar os aprendizes no término do contrato, a gente também tende a efetivar os estagiários, né? Isso dá muito certo dentro das empresas pelas quais eu transito. Isso tem dado muito certo. Sim. Muito certo. Hoje eu encontro várias pessoas com cargo de diretor de empresa, sim, executivos de empresa, muitos deles sendo o próprio empreendedor, sendo o próprio empresário, diz, cara, eu aprendi tudo, você me deu uma oportunidade. Por quê? Porque eu não tinha nada. Exato. E aí, quando me veio aquela oportunidade de adentrar ao mercado de trabalho como aprendiz, eu digo, gente, eu vou conhecer uma empresa. Sim. E aí eu me deparei com aquele cenário que eu não conhecia nada. O que é um departamento pessoal? O que é um departamento de contabilidade? O que é um marketing? O que é o administrativo? Eles não sabiam nada. Quando eles começam a entender que isso nós fazemos no curso preparatório, quando eles chegam na empresa, eles já têm uma noção. Ele não sabe na íntegra o que é. Sim. Mas aí tem o dia a dia da empresa. Aí vem as histórias. Olha, porque hoje está muito difícil, hoje nós temos que buscar alternativa, hoje nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Quando, de repente, se abrem as portas, tanto os empresários, quando começam a enxergar esse processo, dizer, não, mas o aprendiz, ele me dá um resultado legal. Que aí vem a história de Paragominas. Eu cheguei para apresentar numa determinada empresa de Paragominas e 2 jovens, eu estava apresentando o projeto da Proativa e quando adentrou a sala, um cidadão de chapelão. Quando os meninos me apresentaram, o cidadão foi com muita delicadeza do meu lado pedindo para eu me retirar. Imagino. Da sala dele. E aí foi aquela questão e tal. 6 meses depois eu voltei lá, aí os meninos disseram assim, o papai quer falar com o senhor. Eu digo, que legal, vamos lá, eu quero falar com ele também. Aí nós fomos até a sala dele e ele disse, só contrata agora como aprendiz, depois eu torno ele profissional. Então, quando você começa a ter esse entendimento, quando os empresários, você é empresário que dá esta abertura para esses jovens, eles vão te dar um resultado fantástico. Eu digo sempre o seguinte, o aprendiz, quando ele entra na tua empresa sem
nenhum conhecimento da tua empresa e ao final do contrato dele, que pode ser até de 2 anos, Sim. ele é o teu melhor profissional. Porque todos os vícios que ele adquiriu foi da tua empresa. Foi lá dentro da empresa, exato. E aí é o que vocês de RH fazem durante todo o processo. Um acompanhamento desse. Eu tenho a impressão que você já recebeu visita do nosso departamento social. Sim, e feedback. Exatamente. Sim. Então, a cada 90 dias, a nossa equipe de serviço social visita a empresa para saber como é que está a projeção do jovem. Se ele está evoluindo ou se ele está involuindo. E aí, nós ajustamos essas 2 ferramentas para poder pegar um caminho mais interessante para que ele se desenvolva cada vez mais. Então, o programa de aprendizagem, na minha percepção, ele é um dos melhores programas que tem, porque você dá oportunidade para um jovem que não tem nenhuma experiência, ao mesmo tempo o empresário se dá uma oportunidade de começar a formar o seu futuro funcionário com excelência. Exato. Mas a gente já vem quebrando esses paradigmas, né? Não, com certeza. Eu acredito que já vem evolução, isso. Por onde eu transito já ouço o feedback positivo. Não, vamos lá, olha, tá faltando um aprendiz, vamos colocar, cuidado com a cota. Eu já vejo essa preocupação, não do RH, e sim do próprio empregador, né? De saber que essa pessoa pode contribuir. Por exemplo, onde eu estou full time, que é no LBB, eu tenho uma aprendiz do RH. E quando ela entrou morrendo de medo, né? Com aquele receio, mas no RH, o que eu vou fazer aqui? E ela começou a entender que aquilo que ela estava aprendendo na Proativa tinha tudo a ver com rotinas administrativas, arquivo. E aí ela olhou aquilo e falou assim, nossa, mas é possível fazer isso. E ela está se apaixonando por isso. E ela, inclusive, faz ensino superior hoje. E ela falou assim, eu falei, olha, vamos migrar, vamos fazer RH? Aí ela, não, mas... Eu tô gostando daqui, mas não me tire daqui não me deixe pro atendimento que eu quero ficar aqui. Vai rolando identificação com essa pessoa. Ou seja, ela já quer inclusive atuar nessa área, coisa que ela não tinha nem noção que ela poderia atuar. Então, assim, para você ver que essa porta foi aberta para o aprendizado dessa moça, né? Se dedica e a partir do momento onde há uma identificação, a gente está formando uma excelência em profissional ali. E sem dúvida, eu não tenho dúvida que essa moça, ela tem oportunidades, se ela estiver me ouvindo, ela vai saber quem é, que ela vai ter oportunidades e as portas da empresa certamente vão estar abertas para ela, porque é surreal a entrega, é surreal. E a gente é muito feliz quando a gente pode falar isso. Obviamente, já tivemos experiências negativas, mas também contribui para que a gente possa ficar com um olhar mais clínico, mais crítico no processo seletivo, né? A gente aprende com tudo, a gente não perde nada, a gente só aprende. Você falou um negócio interessante, né? Tem os lados negativos. Sempre, né? Sempre tem os 2 lados. E é bom ter o lado negativo. Exato. Que a pessoa provou. E jamais ele vai fazer algo que não seja mais assertivo. Tem uma passagem da Bíblia que diz que tinha uma certa pessoa que estava com um demônio e um determinado religioso da época foi querer curá-la, mas não a curou. Depois, ela teve um encontro com Jesus e Jesus resolveu o problema dela. E aí, ele disse, mas fulano de tal, está nesse Lilith, está com... Não, meu nome não é Lilith, meu nome é Maria, teve aquele negócio. E aí, esse grande religioso foi se encontrar com Jesus e pediu desculpa para ele. Mas você está pedindo desculpa para mim por quê? Você não devia ir na zona vermelha? Se você não tivesse ido lá, você não estaria comigo aqui. Então é o que eu digo do erro. Ele errou e encontrou-se com Jesus. Os erros hoje numa empresa, principalmente do aprendiz, que eu não vou dizer que seja um erro, um equívoco. Por quê? Porque ele não sabe, pela falta de experiência, né? Falta de vivência. Jesus, inclusive, diz nessa passagem, você é um religioso e você não entende isso? A mesma coisa é desse jovem que ele não está sabendo muito bem qual é o cotidiano da LBB.
ele não sabe qual é o cotidiano de qualquer uma outra empresa. Então, de empresa para empresa, muda. Varia muito, sim. E aí ele vai cair num certo deslize daquele processo que a LBB precisa que seja cumprido para ele ter êxito dentro do dia a dia, dentro da tarefa dele. Então, isso é que eu digo que é interessante. E o erro também ele é muito contribuído, ele é muito importante para que nós possamos nos corrigir e andar com a nossa caminhada, orientando esses jovens de maneira muito satisfatória. O parênteses importante disso daí é exatamente uma coisa que você falou lá no princípio do nosso bate-papo, é que as pessoas elas não podem esquecer que o aprendiz ele tem um contrato diferenciado, mas ele é seletista. Exatamente. E ele também precisa, além de seguir todas as diretrizes dos procedimentos de uma empresa, ele está em fase de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho total livre-arbítrio de chegar com ele e dizer tudo aquilo que deve ser feito caso haja um esquecimento. E também o acompanhamento diário. Uma das coisas que faz com que o empregador, às vezes, não goste em ter o aprendiz é por causa disso, porque o acompanhamento ele precisa ser efetivo diário. De fato, porque eu preciso acompanhar como é que esse rapaz, essa moça está fazendo esse trabalho aqui. Ele não pode fazer sozinho. Tudo que ele faz hoje necessita de supervisão. Então, isso, em alguns momentos, pode fazer com que o empresário, né? Vai levar muito tempo, eu vou precisar colocar mais um colaborador disponível para isso. Não é bem assim. Nós que estamos dentro do RH e vamos dando a devida orientação para esses gestores, para os seus coordenadores, é de que ele precisa de um acompanhamento. Mas essa pessoa não pode ficar full time ao lado desse aprendiz, porque também ele não vai dar a liberdade do aprendizado dele. Então, assim, precisa dar as diretrizes, acompanhar e dar os feedbacks necessários para que haja um desenvolvimento ok. Né? É dessa forma que a gente procede dentro da empresa. E se não tiver o acompanhamento, não tem um aprendiz. Se não tiver acompanhamento, não tem um profissional. Pronto. Aí vem aquela velha pergunta de um professor de medicina. Ele perguntou para o aluno, nós temos quantos rins? E o aluno respondeu 4. Aí ele disse, olha, manda buscar um feixe de capim e um cafezinho, porque nós temos um burro na sala de aula. Então, o aluno disse, professor, o senhor falou no plural. Se é no plural, são 2 seus e 2 meus. Então, são 4. Aí ele saiu da sala e disse, dá o capim para ele. Dá o capim para o professor. Então, tudo depende do ponto de vista. Se nós não orientarmos, se nós não copiarmos essa piadinha aqui do café e do burro, nós não vamos ter um bom profissional. Eu vejo muitos empresários se queixando que eles querem um profissional. Eu digo, meu amigo, você quer um profissional. Esse profissional, quando ele não der certo, você vai ter uma série de outros problemas. Se você trouxer um aprendiz, mas ele só pode trabalhar 4 horas. Perfeito. Mas por que ele só pode trabalhar 4 horas? Porque ele está estudando. Em um determinado horário, seja manhã ou seja tarde, ele vai para a escola formal. Então, se ele está de manhã na escola formal, à tarde ele vem trabalhar com você. Mas, em compensação, você está pagando meio salário, hipoteticamente falando. Exato. Ou seja, se você olhar por uma outra janela de futuro, de visão macro, você vai passar 2 anos com esse jovem, ele aprendendo sobre a sua empresa. Capacitando, sim. Ele vai estar sendo capacitado em triplicidade. Por que eu falo em triplicidade? Porque ele está na aula prática dele, que é na empresa, ele está no curso que o encaminha para a empresa e ele está na escola formal. Então, ele tem tripla qualificação. Então, esse jovem, a probabilidade dele dar errado na empresa, dentro do que nós temos hoje na Proativa, é mínima possível. Não é aqueles 86% que eu falei anteriormente. Ela é mínima, por quê? Porque quando uma empresa não fica com um profissional, porque ele não tem como, ele sai do mercado, logo em seguida ele já consegue um outro emprego em outra empresa. Por quê? Porque ele aprendeu. Então, o jovem que vai para uma empresa, ele tem que aprender
empreender dentro da empresa. É o que eu chamo o jovem hoje de intraempreendedor. Perfeito. Então, o intraempreendedor é esse jovem que vai se destacar lá na frente. Inclusive, ele pode ser até um empresário no final do contrato dele. Ele pode dizer, não, eu não quero isso, como já aconteceu. Nós temos casos lá na Proativa que já aconteceu dele não querer o trabalho, senão eu vou montar meu próprio negócio. Ele entendeu o que é o cenário, né? Ele entendeu qual é o cenário. Exato. E aí você começa a entrar num viés diferente. Mas eu queria voltar a falar daqueles probleminhas com os nossos queridos jovens. Você, na qualidade de psicóloga, deve ter encontrado aí vários casos que você tem que saber gestar isso aí, porque no seu currículo aqui você fala gerente de gente gestão. Exato. Então, se você não tiver essa habilidade, ele vai desandar. Eu queria te ouvir em cima desses problemas, para deixar bem claro para os nossos queridos empresários entender o processo de qualificar pessoas para o mercado de trabalho que vai nos dar um respaldo no nosso dia a dia. Aí eu gostaria que você... Vamos lá. Na verdade, quando a gente lida com esses probleminhas que você trouxe, na verdade, eles são os maiores. Porque o que a gente entende? Tudo que vai nortear é o comportamento. Não é conhecimento técnico. Porque não é isso que a gente contrata. Não. O aprendiz não é contratado pelo conhecimento técnico, é pelo comportamental. E aí é que vem, de fato, a gente compreender a importância da gente entender o histórico desse ser humano. E aí, quando ele entra, ele tem a capacidade de entrar, passou pelo processo seletivo e começa a revelar certos comportamentos de preguiça. Eu não queria estar aqui mesmo porque quem me trouxe para cá foi minha mãe. Era disso que eu vinha para cá para pagar o celular, a parcela do celular que eu queria. Então, são comportamentos que são externalizados verbalmente, viu? Verbalmente. Às vezes é o não verbal, que ele senta com a coluna, se joga, fica lá. Mas, às vezes, de fato, a gente encontra essas pessoas que não tiveram o quê? Os princípios básicos instalados dentro do lar da família. E aí é quando a gente resgata. Eu sempre, quando tenho a oportunidade de estar dentro de uma empresa, o que a gente faz? A gente sempre faz momentos com esses meninos também. Ou seja, você falou de um tripé de desenvolvimento. Aqui eu estou colocando 4. Que a gente também capacita com competências comportamentais, como comunicação efetiva, saber trabalhar em equipe, relacionamento interpessoal. Ou seja, são inúmeros temas que a gente também trabalha internamente para que eles possam entender que não é só o desenvolvimento de habilidades técnicas, e sim competências comportamentais que norteiam o trabalho dele. Essa falta de vontade, infelizmente, a gente vai ter que tocar nesse assunto delicado, que também faz parte de uma geração, né? Essa geração Z que hoje tem esses jovens mais, né, que são um pouco mais resistentes a essas mudanças. Eles sempre querem dar a última palavra dentro da sua casa, acabam manipulando seus pais, inclusive, que são aqueles que podem chegar até vocês e dizer assim, olha, eu não quero mais fazer o curso, porque isso não é interessante para mim. Aquele 1%, ele também traz esses impactos dentro da empresa. Então, quando a gente entende que existe esse tipo de situação, a gente chama esse ser humano e a gente vai tentar entender o que está por trás. Na maioria das vezes, é relacionamento com base familiar. Na maioria das vezes. Não é iniciativa própria, não é porque ele tem preguiça, nada. É porque às vezes não tem limites dentro na casa desse menino. Ele fica até madrugada no celular. Como é que de manhã ele vai acordar cedo para ir para a aula? Como é que ele vai acordar cedo para chegar no laboratório, por exemplo, às 7 horas da manhã tem que estar lá? Então, para estar às 7 horas da manhã, dependendo do endereço que ele mora, onde ele resida, ele tem que acordar muito cedo para ele poder chegar lá. Então, você compreende que tudo isso aí que norteia é comportamento. E o nosso papel de recursos humanos, né, agente de gestão, de DHO, independente de nomenclatura, o nosso papel é, de fato, acompanhar o desenvolvimento comportamental desses meninos. E sempre em concomitante, trocando essa ideia com a Proativa, por exemplo, para que eles também nos auxiliem. Não é só lista de frequência, não é só isso.
É saber o quanto essa pessoa se envolve de fato, de quanto ele está presente lá, o quanto ele é engajado nesse processo. E aí a gente consegue, de fato, até resgatar muitos deles no meio do percurso, eles nos dão feedback, agradecem diante disso, porque nunca tiveram. Infelizmente, hoje os pais eles ficaram com receio de dizer não. Existe hoje uma sociedade que tem receio de dar limites. E a gente precisa resgatar alguns valores que são base do desenvolvimento humano, que é dar limite para o jovem. Ele necessita. Muitas das vezes, alguns comportamentos dele é um pedido de dizer: ei, me dá limite, eu quero limite. Imagina, você vive 14 anos na sua casa sem limite, quando ele entra numa empresa e tem limite, processo, procedimento, fluxo. Epa, o que é isso? É um confronto muito grande, um choque de realidade. Então a gente precisa ter esse olhar humanizado, eu diria, para esse jovem aprendiz, que eu não tenho dúvidas, que tem tudo a dar certo, mas quando tem um acompanhamento fidedigno de um desenvolvimento e a capacitação humana. É assim que a gente trabalha hoje. Realmente é um problema muito sério, viu? Renata, às vezes eu preciso olhar para o nome dela. É muito recorrente isso. Demais. No período da pandemia, eu fiz um curso chamado de terapia. Eu sou terapeuta por reprocessamento generativo. Única e exclusivamente para atender os nossos aprendizes. Perfeito. E os nossos futuros aprendizes. Nós temos na Proativa 3 assistentes sociais e 4 estagiários de serviço social, que são as meninas que vão visitar as empresas para entrevistar, saber o feedback do encarregado, da pessoa que orienta o aprendiz dentro da empresa. Para saber o que é que está acontecendo, se está acontecendo, aí ela traz para a Proativa. Quando é detectado alguma coisa, nós reunimos com os pais dele, a equipe do serviço social e a nossa psicóloga. Então nós vamos fazer ali um estudo para ver o que é que podemos fazer, onde nós vamos ajudar esse jovem. E onde é que nós chegamos com isso? Exatamente onde você disse. Então isso é muito demais recorrente, essa problemática. E ela está aumentando a cada vez mais. Infelizmente. Semana passada teve um caso muito emblemático. Um garoto faltou e a mãe correu para resolver o problema do jovem. E resolveu. Levou o jovem na UPA e tal, trouxe o documento, legal. Quando foi na segunda-feira seguinte, o garoto não foi trabalhar. E aí, ao chegar na empresa, foi lhe perguntado: o que foi que houve? Ele disse: não, eu fui dormir na casa de um amigo e eu não me acordei. E aí ele já tinha outros antecedentes de recorrências dentro, porque eu não sei se você já teve a felicidade de ver, eu acredito que sim, que nós temos o nosso CISCAP. O nosso aprendiz com a empresa, ele está full time 24 horas. Qualquer problema que tenha dentro da empresa, ela abre o programa CISCAPRO, coloca lá o que é que está acontecendo e nós aqui respondemos para ela. E aí nós fomos observar, ele já estava com falta demais. O que foi que aconteceu? Houve uma troca de aprendiz devido a esse caso. Então, sim, essa questão de você estar sendo impactado por esses problemas de saúde, de falta da figura paterna dentro de casa é muito complicado. A mãe quer resolver, a mãe quer fazer tudo, a mãe quer ir para o supermercado. É um negócio interessante. E o menino fica dentro de casa, como você bem falou lá atrás. É no celular, até tarde da noite, e não tem. Quando as mães chegam comigo para fazer um atendimento terapêutico, quando eu entrego a anamnese para ela preencher, são 13 laudas. Nossa. Eu te confesso que elas demoram em trazer o documento. E quando trazem, eu disse, pela caligrafia, eu digo: esse documento, quem foi que preencheu? Foi você ou foi ele? Ele disse: foi eu.
Então eu vou lhe dar um outro bloco. Você pede para que ele responda, porque você responder, eu não vou poder atendê-lo. Sim. Então você precisa entender isso para eu poder te ajudar. Então, essa problemática que hoje todos nós enfrentamos, seja qual for o segmento, seja o adulto hoje está trazendo esse tipo de problema, de maneira muito... falando isso e veio à minha mente que é tudo, na verdade, tudo. Generalizado, né? Tudo. Sim. E aí o pai sai desesperado do emprego dele porque quer atender o chamado que nós fizemos na Proativo. Não posso, porque eu tenho o meu trabalho. Então, tudo isso requer de um cuidado para esse jovem que nós tanto trabalhamos com ele para que ele seja o melhor profissional da empresa parceira da Proativo. É esse o nosso trabalho em desenvolver esse jovem. Árduo, né? Muito árduo. Muito árduo. Muito desafiador. Na cabecinha de qualquer um deles é complicado. Então, é interessante esse processo. Você, como psicóloga dessa área, deve ter aí vários problemas que você acaba, de maneira muito inteligente e sabiamente falando, ajustando dentro do que vem. O que é que a gente pode passar para esses jovens? Porque hoje tem outro problema, antes de falar disso, e nós temos um outro problema. Talvez vocês também tenham esse problema. O jovem, ele não quer ir trabalhar em qualquer tipo de negócio. Exatamente. Exatamente. Ele quer trabalhar onde? Ele quer trabalhar numa casa, com ar-condicionado. Setor administrativo. Setor administrativo. Sim, exatamente. Nós temos a empresa do segmento de limpeza e conservação, Renata, nós estamos tendo problema. Nós não estamos encontrando pessoas. E aqui eu vou até... Você que está querendo ser um aprendiz dessa área de segmento de limpeza e conservação, vai lá na Proativa e tem uma vaga para você imediatamente. E hoje nós enfrentamos esse problema. Porque como que nós vamos resolver isso? O que é que nós vamos fazer? Será se a LBB vai poder abraçar tudo isso dentro do departamento administrativo? Infelizmente, nós não temos vaga para todo mundo, né? Exato. O setor administrativo de uma empresa, por mais que ela seja grande, ela tem o seu limite. Então, nós temos que buscar uma solução. E aí, como nós temos no interior, nós temos em Castanhal, nós temos em Paragominas, tem empresa de Paragominas que pede que não pode ficar lá, mas pode ficar aqui. Então, a gente vai fazer uma ginástica. E isso com a chancela da Superintendência Regional do Trabalho. Então, é um problema hoje muito sério. Por quê? O que é que diz, inclusive, a quarta revolução industrial dentro desse processo? De acordo com o relatório, vou até dar uma colada aqui, de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2023, olha essa estatística, que ela é recente, ela é do ano passado. Estima-se que até 2025, cerca de 85 milhões de empregados poderão ser deslocados devido à mudança nas versões de trabalho entre humanos e máquinas. Sim. Agora, para pensar e veja, como é que um empresário vai colocar tanta gente em tanto departamento? E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos levando ao conhecimento da Superintendência, do próprio Ministério do Trabalho e do Emprego, via o nosso canal de comunicação, que abra vagas de outros segmentos para que a gente possa atender a região. Exato. Dentro de... Porque o que é que todo mundo quer? Computador. Todo mundo quer uma sala com ar-condicionado. Então, você tem que fazer uma ginástica tão grande. E o que é que eu digo que eu trabalho muito bem hoje com os nossos meninos? É a questão do intraempreendedor. E aí eles vão para uma empresa com a proposta, evidentemente, de trabalhar dentro de uma empresa, uma aprendiz ou um aprendiz teu lá, ele pode passar 24 meses sendo um intraempreendedor, porque muitas das vezes tem muitos departamentos
de pessoal que não entende que aquele funcionário, seja ele aprendiz, ou seja ele um profissional de carreira, ele é um intraempreendedor dentro de uma empresa. Exato. Dali, ele pode surgir com um negócio muito bom para o mercado. Ou seja, ele cumpriu um contrato, seja ele de aprendiz, ou seja ele profissional. Ele disse, agora eu vou montar meu negócio. Sim, mas ainda dentro do contrato, também é possível que o intraempreendedorismo ocorra de que forma? Me corrija se eu estiver errada. Vamos trocar se informações. Se hoje essa pessoa ela entra numa área X e a gente identifica que esse aprendiz ele tem competências e habilidades para ir para outro setor, ele pode ser movimentado, certo? Certíssimo. Então, perceba que não é porque eu estou entrando num setor onde seja desprivilegiado no olhar dele, que ele não possa galgar outros patamares, inclusive no processo ainda de aprendizagem. É isso que precisa ser. E isso volta lá para dentro da base. É familiar, isso aí é diálogo, é conversa, é entender que essa pessoa ela tem a possibilidade de crescer e conhecer várias. É o job rotation que a gente costuma dizer. Conhecer várias áreas, inclusive as áreas administrativas. Então perceba que isso vai muito do interesse, da proatividade real desse aprendiz. Então assim, você me trouxe isso e me veio aqui à mente, por que não? Inclusive, nós temos casos de um aprendiz que é um case de sucesso nosso lá. Eu sempre confundo o nome dele, chamo ele de Antônio. E aí ele chega comigo e fala assim, Renato, eu queria uma oportunidade. Aí ele estava na recepção. Hoje, ele está trabalhando na área comercial. Olha que legal. Na área administrativa. E ele está apaixonado por essa área. Apaixonado. Como ele falou, eu me encontrei aqui, eu tive medo, mas agora eu me encontrei. Então, você percebe que isso vai da oportunidade que é gerada através do seu interesse. Não é a empresa sempre que tem que ir lá e dizer, vamos lá, pensar esse menino e trazer. Não, ele demonstrou interesse. Partiu dele. E a gente precisa realmente fomentar na base. Infelizmente, é voltar para a base familiar. Que aí vai nortear. Você me falou ainda há pouco, quando tem esse tipo de situação problemática, você chama a família, vão conversar. É aí que está a chave de todo sucesso, né? É de entender que esses pais eles também vão estar não sendo copartícipes. Quem está sendo copartícipe somos nós, né? Eles são os responsáveis por esses meninos. De realmente fazer com que eles entendam que eles são responsáveis e assumem um compromisso ali de CLT. E que a partir de então, as oportunidades de quem geram são eles mesmos. Nós temos uma feira na Proativa para os meninos do curso preparatório, que vai exatamente o que você está falando. Você perceber, a categoria do aprendiz, ele tem 4 CBOs. São 4 departamentos que ele pode passar na empresa. Perfeito. Hipoteticamente aqui falando, departamento pessoal, departamento contábil, administrativo, recepção ou comercial. Se ele passar 6 meses em 4, você vezes 4, 24. Acabou um contrato de 24 meses. Se ele rodar essa empresa, ele chegou, no primeiro departamento que ele chegou, quando ele chegou, ele disse, é muito chato isso aqui, né? Não sei se eu vou. Não sei. Aí daqui a pouco, vamos tirar para cá. E isso é muito fácil praticar, viu, Renato? Como é que pratica isso? Na hora que você mudar ele de um departamento para o outro, você bota lá na carteira o trabalho dele lá em anotações gerais. Sim. A partir dessa data, o aprendiz fulano de tal passou para o departamento tal. E aí, voltando a explicar como é que nós encaminhamos o nosso. Nós temos uma feira do empreendedor na Proativa. Como é essa feira? Eles montam uma empresa com 10 pessoas cada empresa. Aí os nossos professores, em sala de aula, vão mostrar 7 tipos de empresas que nós temos no Brasil. Só 7 para não assustá-los. Né? Aí mostra lá as principais empresas. Aí eles vão montar uma empresa. Agora vocês têm que montar 10 departamentos. Então vamos lá. Aí nós orientamos. Dos 10, vai tirar os 2 sócios.
o sócio, se for uma limitada, tu tira o sócio majoritário e o sócio cotista. Os outros vão para o departamento. E qual é o produto que vocês vão ministrar, vão trabalhar? Isso é da cabecinha de vocês. Aí é onde eu entro na sala de aula e digo assim, agora vamos trabalhar com o celular que vocês têm aí no bolso. Abram o celular de vocês e pesquisem o que é um organograma. Perfeito. Aí eles vão pesquisar. Aí o primeiro que se manifesta, eu digo, faz favor, vem cá, vamos para cá. Aí ele vai... Então a gente mostra para ele vários departamentos da empresa, para quando ele chegar lá na LBV, ele ter consciência que ele tem vários outros departamentos e que ele pode pedir. Maravilha. Por quê? O que é que o amedronta? Ele disse, não, eu sou aprendiz. Eu não tenho voz. Tem voz. O cara vai lá e conversa. Eu digo para eles, você sabe qual é o papel do entrevistador num processo seletivo? É te derrotar, porque ele não quer te contratar. Tu só vai ser contratado se tu for bom. Então você tem que fazer perguntas. Você tem que falar a respeito da empresa. E aí a gente começa então a dar essa orientação. Então, quando for o próximo aprendiz de lá, você diz, vamos por esse caminho aqui, que fatalmente ele vai conseguir chegar. Então, essa importância que o jovem tem dentro da empresa de se tornar um intraempreendedor, um empreendedor e sair com o seu negócio, ela é maravilhosa. Ela não é descartada. E o empresário que se cuida, ele vai ter que ter um olhar diferente. E aí você vê vários exemplos por aí na internet, um cara que trabalhava com alguém que foi liberado, que montou uma empresa que foi ser concorrente do antigo patrão dele. Também tem aquela bela história do dono da Ferrari, né? O filho do dono da Ferrari estudou até os 38 anos. 38 anos, o pai dele fez um jantar para 500 talheres e aí, na frente de 500 pessoas, entregou a Ferrari para o filho. E o filho foi trabalhar. Um ano depois, ele disse, papai, faça outro jantar daquele. Ele voltou a fazer o jantar. Ele disse, papai, está aqui a chave da sua Ferrari. O senhor não me ensinou a trabalhar, o senhor me ensinou a estudar. Lembra que nós falamos ainda há pouco? Sim. Que os pais, muitas das vezes, bloqueiam o jovem a se desenvolver. Não, vai estudar, vai estudar. Aconteceu um caso desse semelhante comigo na Proativa. Uma assistente social. Quando ela foi fazer um atendimento, ela começou a chorar copiosamente e pediu para ir embora. Então, são coisas... Foi que ela me disse, seu Meirelles, meu pai é militar, eu vou me embora, porque eu vou continuar estudando, que é o que eu sei fazer. Então, se nós não tivermos essa preocupação, Renato, de trabalhar esse jovem, com certeza. E aí nós temos que ter essa cumplicidade, proativa, empresa proativa, com o teu departamento, com o nosso os nossos departamentos, pedagógico, serviço social, para que esse jovem, não que ele venha a ser induzido a fazer alguma coisa, mas que ele descubra através de ações dentro da empresa, dentro da proativa, dentro do seu curso, para que ele entenda o que é que ele quer, o que é que ele quer buscar, para onde é que ele quer ir. Então, o empresário, quando eu digo que muitas das vezes ele tem razão em não querer, mas ele ainda dá muita abertura para os aprendizes, ele tem que dar muito mais abertura, porque é ali que ele busca o seu melhor funcionário. Quando eu comecei a trabalhar na minha vida, não tinha essa lei. Eu comecei com 9 anos. E aí? E meu pai tinha uma certa condição, ele não era... Mas eu digo, não, vou trabalhar. E quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, que eu comprei um presente para minha mãe, ela me deu uma pizza. Eu digo, não, peraí. Foi o que aconteceu? Não roubei. Vai lá e pergunta. Mas hoje eu agradeço pela pizza que eu tive. Então, se nós não mostrarmos para os nossos filhos, não batendo, né?
A PISA é do passado. Mas na Hoje- orientação, Perfeito. nós não vamos conseguir aquilo que tanto a Proativa trabalha. É fazer com que a gente mude a nossa sociedade. Esse é o papel. Esse é o papel da Fundamental. Proativa, esse é o papel da psicóloga, esse é o papel do departamento pessoal, de qualquer empresa que hoje está no mercado de trabalho. E aí eu queria ver qual é o teu sentimento em cima dessas diversas, vou falar, inabilidade e contra, né, esses processos todos. Vieram muitos sentimentos Muito. aqui. Você falando, vieram muitos. O primeiro deles é que por que tem, às vezes, essa questão do empregador não querer? Um ponto importante para a gente refletir sobre isso, é porque ele não compreende, de fato, o que é a lei. Ele não compreende. Porque ele fala assim, é obrigatório. E tudo aquilo que passa a ser obrigatório, você já tem uma certa rejeição, não é verdade? Você vai ao médico, ele passa uma dieta para você, você já olha aquilo, nem pesquisou para saber o que tu pode comer de bom. Então percebe que isso faz parte da funcionalidade humana. Aquilo que é obrigatório, eu já olho torto. Então, assim, se eu puder ajudar dessa forma, né, o RH, quando ele está envolvido no processo de aprendizagem, é de esclarecer para esse empregador o quanto é importante o desenvolvimento humano organizacional, que começa lá com o nosso jovem. Que eu tenho a capacidade de instalar nesse jovem a capacidade de ele acreditar nele próprio. Começa ali. Não tem como a gente ver lá no topo do iceberg, é a causa raiz. É lá embaixo que a gente realmente precisa mudar e ter diálogo. O que acontece é que aqui no Pará, por exemplo, a gente está em doses homeopáticas de progressão das empresas que investem, principalmente no RH, que pode ter e deve nortear quanto à questão das políticas, de saber da importância do ensino e aprendizado. Você compreende? Verdade. Então, tudo isso aí não é puxando a sardinha para o meu lado. Eu estou apenas esclarecendo aqui o quanto é importante que é cada profissional, é cada macaco no seu galho mesmo. Verdade. Cada profissional conhece o métier. Então, o empregador, ele conhece do negócio, da gestão e precisa ter pessoas capacitadas na qual pode nortear e principalmente entender a realidade e a necessidade do desenvolvimento desses aprendizes. Então, assim, os sentimentos que afloram em mim é que realmente a gente precisa ter empresas que estejam preparadas, porque é de ambos os lados, né? A gente fala que os nossos aprendizes eles não estão preparados porque eles não estão mesmo, eles não têm experiência. Eles estão em busca disso. E eu não posso querer buscar qualificação no mercado de trabalho se eu não dou oportunidade. Percebe que uma via de mão dupla? Eu preciso, mas também eu preciso dispor de tempo, eu preciso capacitar, eu preciso desenvolver. E não se fala somente de capacitação técnica, e sim comportamento. Porque é isso que move o ser humano. Você tocou num ponto muito interessante, é a questão da obrigatoriedade. Sim. Isso não é somente ao empresário. Se é o empresário, é seu marido, se é a esposa, é a namorada. Quando tem a questão da obrigatoriedade, Pronto, acabou. Tá? Sim. E eu tenho feito uma campanha que eu digo o seguinte, vamos contratar pelo amor e não pela dor. O que é que eu digo com isso? Como é que está a nossa sociedade hoje? Está violenta. Demais. Você pode ser assaltado a qualquer momento. Essa é a dor. Quando ele lembrar, diz, poxa, esse moleque podia estar na minha empresa. Eu vou abrir agora uma campanha na Pará Negócio. Quem for para a minha palestra, eu vou fazer um desafio. Vou colocar os meninos para procurar as empresas do entorno da sua casa e chegou lá e disse, meu amigo, eu preciso trabalhar, tem uma lei, você tem o carinho, o amor e a vontade de contratar um aprendiz. Eu faço todo o processo para você. Eu vou orientar o jovem a fazer todo o processo. E aí, esse jovem ele vai difundir essa questão das empresas começarem a entrar dentro de um processo de contratação pelo amor. Não vamos contratar pela dor. A dor é a lei. Exato. A dor é a lei. Renata, estão me dizendo ali, a nossa assistente, que nós já só temos 2 minutos
Já finalizando aqui o nosso podcast. Perfeito, perfeito. Os temas foram abordados de uma maneira bem ampla, né? Bem legal, Deu para esclarecer, eu acho, né? Eu acho que sim. Eu queria que você encerrasse dizendo, falando para o seu público, falando para os empresários, falando para o público de uma maneira geral, dentro do programa, dentro do que nós tratamos aqui, o que é que fica. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque poder falar, né, utilizar desse canal para poder chegar até você, empregador, para despertar essa contratação pelo amor. Né? Eu achei lindo, porque eu costumo romantizar a contratação. Tem muita gente que não gosta de processo seletivo e eu acredito que a porta de entrada para os brilhantes profissionais começa por ali, por um processo seletivo bem feito, com qualidade, com amor. Quando a gente vai fazendo com raiva, não coloque a obrigatoriedade em pauta. Coloque sim a capacidade que você tem de desenvolver profissionais para o futuro e ter brilhantes profissionais na sua empresa, proporcionando sucesso. Então, assim, se eu puder contribuir por isso, também contem comigo, né? Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço de compartilhar esse momento com você, viu? De verdade. Que legal. Eu vou continuar minha campanha. Contrate pelo amor, não pela dor. Já sei que eu tenho uma adepta. Vamos fazer um slogan. Né? Vamos fazer um slogan. Contrate pelo amor, não pela dor. Maravilha. Já tenho uma adepta, agora só me resta trabalhar isso aí. Vamos junto. Vou lançar agora, na Paranegócio, essa campanha de contrate pelo amor e não pela dor. Muito obrigado, Renata. Aliás, você ficou me devendo alguma coisa, hein? O quê, meu Deus? É porque eu disse, de onde vem esse Dolzani? Ah, o Dolzani, ele é italiano. Ele é italiano. Ah, que legal. Eu queria só saber realmente a origem. Mas muito obrigado. Espero nos encontrarmos mais vezes por aí, nesse mundo de gestar gente. Perfeito, e conte comigo sempre. Obrigada. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.